Amém? Então, vamos lá, então, recapitulando. Então, para que nós possamos seguir a Cristo da maneira que é realmente para nós seguirmos a Jesus, nós primeiramente precisamos nos renunciar, ou seja, deixar de praticar os nossos desejos carnais, deixar de lado aquilo que nos leva para o pecado. É isso que a gente precisa fazer em nome de Jesus. O segundo passo que nós devemos fazer é justamente você carregar a sua cruz, não é? Carregar a sua cruz significa você encarar o mundo de uma outra forma, encarar o mundo, os problemas de uma outra maneira. Hein? Então, como eu falei para vocês anteriormente, que nós temos duas brigas que nós temos que vencer a cada dia que passa. No livro de Lucas ele vai falar que a cruz nós devemos carregar continuamente, todos os dias na nossa vida. Então essas duas lutas que nós temos é justamente a luta contra a nossa carne, amém? E a luta contra os problemas do mundo que vem para nos assolar em nome de Jesus. Mas eu quero te dizer uma coisa, que todas essas provações, privações, tribulações, como nós vimos, segundo Coríntios capítulo 4, quando o apóstolo Paulo chega e fala justamente sobre a questão da atribulação, das dificuldades que nós temos que enfrentar nesse mundo em nome de Jesus. Jesus, ele não nos prometeu um mar de rosas. Se você seguir ele não nos prometeu aqui nessa terra um mar de rosas, mas ele prometeu que se nós fôssemos fiéis até o fim, nós conquistaríamos aquilo que está sendo preparado para nós desde a fundação do mundo em nome de Jesus, amém? Então esse foi o versículo 24 ao qual nós expomos para você aqui de Mateus capítulo 16. Nós abrimos esse versículo para você, para que você possa entender mais sobre a palavra de Deus em nome de Jesus. Então, renunciar, não é? E carregar a sua cruz, e depois você deve seguir Jesus com a questão de você imitar a Cristo em nome de Jesus. Agora o versículo 25, eu gostaria de ler com vocês. O versículo 25 é um versículo praticamente, vamos dizer assim, parelho com o versículo 24. Ele diz assim: pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. A nossa luta, né, o quinto ponto que nós temos agora, começando com a questão das atribulações, das dificuldades, a nossa luta é contra o nosso eu interno. Hein? Então, aqui, justamente eu gostaria de expor para vocês a dificuldade que é de nós enfrentarmos justamente o nosso inimigo interno, né? Nós vimos o nosso inimigo externo, que é justamente a perseguição, as dificuldades, os problemas, né, que o diabo coloca ao nosso redor para que nós possamos desanimar e desistir da nossa fé, mas nós sabemos que Cristo está conosco, em nome de Jesus. Lá em Filipenses capítulo 4, a Bíblia fala que nós somos, vamos dizer assim, que Deus nos fortalece, né? Tudo posso naquele que me fortalece, mas quando Paulo fala isso, que você pega os versículos anteriores, você começa a analisar e você começa a ver que Paulo ele começa a dizer o seguinte, que ele foi fiel em todas as partes, ele soube passar por dificuldades, soube passar por lutas, mas ele não negou a sua fé em nome de Jesus, ele não negou aquilo que justamente fazia e fortificava ele para as batalhas em nome de Jesus. Ele jamais negou a Cristo, ele jamais, por mais que ele passou por dificuldades, por perseguições, por mais que ele apanhou, mas ele não largou a Jesus. Por quê? Porque ele teve realmente um encontro real com Deus, amém? E todas as pessoas que têm um encontro real com Deus, que elas realmente se encontram com Jesus, que elas têm a sua vida transformada pelo Espírito Santo, elas não voltam mais para trás, amém? Nós temos alguns casos na Bíblia, justamente sobre Moisés, que quando Moisés teve um encontro com Cristo, teve um encontro com Deus ali no Monte Sinai, a Bíblia fala que a vida dele foi transformada e aí ele teve respaldo e capacidade para poder libertar o povo de Israel, amém? Do Egito. E a mesma coisa o apóstolo Paulo, quando ele teve o encontro com Jesus, quando ele se encontrou com Cristo, a vida dele começou a ser uma vida diferente, amém? Começou a ser uma vida
totalmente mudada e transformada. É isso o propósito de Deus. Quando você recebe a Cristo, Jesus não promete para você que você será milionário, mas Jesus promete para você uma vida restaurada. É isso que significava a vinda dele aqui na terra, era para restaurar a vida da pessoa em nome de Jesus. Então, quando você analisa o versículo de número 25, então você vê que existem algumas dificuldades. Se você pegar praticamente o versículo 24 e o 25, ele tem alguma coisa que conversa entre eles, né? E a teologia, ela é justamente isso aí, ela serve para que você possa entender essa conversa de um versículo para o outro. E quando Cristo, ele mostra justamente isso, ele revela justamente isso aos seus discípulos, ele fala para os seus discípulos assim: olha, aquele que perder, aquele que salvar a sua vida, né? Pois aquele que quiser salvar a sua vida, aquele que quiser salvar, o que significa salvar? Tirar a sua vida de uma dificuldade, de um problema, amém? Vamos dizer assim, de algo inseguro. E aquele que quiser tirar a sua vida desse algo seguro para se colocar no algo seguro, precisa perder ela, né? Então vamos lá. Vamos tentar fazer um parâmetro aqui para que você possa entender. Uma das maiores dificuldades hoje do ser humano, né? Isso já vem de tempo, né? Não é algo, vamos dizer assim, algo que começou a acontecer. Isso sempre ocorreu. E se você pegar desde o livro de Gênesis até ao livro que nós estamos lendo, no livro de Mateus, você vai ver que a maior dificuldade do ser humano é encarar as situações que são feitas por ele mesmo. Bem, num curso que eu ministrava de inteligência emocional, eu sempre disse o seguinte, né? Eu falava para as pessoas assim: quem gostaria de saber o que vai acontecer com vocês no futuro, né? Algumas pessoas levantavam a mão e falavam: não, eu gostaria realmente de saber o que vai acontecer comigo no futuro. E aí eu cheguei para as pessoas e falava para as pessoas assim: olha, se você quer saber o que vai acontecer com você no futuro, tome cuidado com as decisões que você toma no presente, hein? Porque a vida, ela é feita assim. A vida, ela é feita de passado, presente e futuro, não é? Hoje, um dos maiores problemas, e é isso que eu gostaria de destrinchar com vocês, um dos maiores problemas da humanidade é que ela infelizmente não consegue viver o presente. Ela não consegue viver o dia atual. Isso não é apenas algo que ocorre com as pessoas que vivem no mundo, né? As pessoas que estão no mundo, as pessoas que não se renderam a Cristo. Mas isso ocorre muito dentro da igreja, hein? Algumas pessoas que elas se convertem, que elas se rendem a Jesus Cristo, elas passam por um processo de dificuldade para poder vencer a vida emocional, para ter uma vida emocional estável. E a gente precisa entender que existe dois tipos de inteligência: a inteligência cognitiva, que é o nosso intelecto, aquilo que nós pensamos, aquilo que nós imaginamos. Então essa é a nossa inteligência, que é chamada de QI, amém? E a QE, que é a inteligência emocional, amém? Então, se você conseguir alinhar essas duas inteligências, uma com a outra, e conseguir fazer com que elas andem de mão dada, tanto o QI como o QE, a sua vida começa a ser uma vida transformada. Então, quando Jesus ele diz aqui, no versículo de número 25, se você quiser salvar a sua vida, você precisa perder. Então, você precisa entender que para que você possa continuar caminhando com Cristo, você precisa deixar de lado algumas coisas e algumas práticas ao qual você pratica. Hein? Você precisa deixar de praticar alguns desejos, você precisa deixar de lado algumas dificuldades, alguns problemas que você acha que tem, que enfrenta e que passa. Amém? Então, quando Cristo fala sobre isso, ele fala justamente que você precisa negar-se a si mesmo. Você precisa olhar para você e deixar de lado aquilo que você pratica. E uma das coisas que nos leva, não é isso que eu gostaria de entrar nesse ponto, e a gente já vai começar a falar sobre isso, e uma das coisas que nos leva à salvação,
né, que foi justamente o plano de Deus, né? Porque Cristo, quando ele morre na cruz, ele morre para perdão de pecados. Amém? Então você imagina, Jesus ele passa, quando ele vem à Terra, ele passa mais ou menos 33 anos da sua vida aqui na Terra, porque ele morre aos 33 anos. Dos 30 anos, quando ele é batizado por João Batista, e quando ele começa o seu ministério mesmo, né, o seu ministério apostólico, o seu ministério de cura, de libertação, ele começa aos 30 anos de idade, ele começa com um propósito. Hein? Ele começa com o propósito de mostrar para a humanidade, mostrar para as pessoas que estão ao redor delas, que a luta delas não é mais uma luta física, mas ele começa a mostrar o mundo espiritual para as pessoas. Porque, por exemplo, se você for pegar, né, como nós falamos aqui, a história de Jó, ele, vamos dizer assim, de uma certa forma, ele joga a responsabilidade do que estava ocorrendo com ele para Deus. Né? Porque ele fala assim, Deus me deu e Deus tirou. Né? Bendito seja o nome do Senhor. Então Jó não sabia que o que estava se passando com ele era justamente o próprio Satanás que estava assolando a vida dele. Quando você pega o livro de Gênesis, no seu capítulo de número 3, ao qual o diabo usa a serpente, Eva, quando começa a conversar com a serpente, ela acha totalmente natural aquilo ocorrer na vida dela. Bem? Por quê? Porque Eva estava acostumada com o sobrenatural, estava acostumada com o que estava acontecendo, com o que estava havendo ali no jardim. Então, quando ela dá ouvido para a serpente, ela acha aquilo natural, e ela acha aquilo como algo assim, do bem para ela. Então, as pessoas do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles não imaginavam que existia um mundo espiritual por trás de tudo aquilo. Hein? Então, a gente precisa analisar que quando Cristo ele vem à Terra, ele vem justamente para escancarar o mundo espiritual. Ele vem mostrar justamente que quem está por trás de tudo o que estava, de tudo que o povo estava passando, de todas as dificuldades que o povo estava passando, das doenças, dos problemas, Jesus veio mostrar e escancarar que existia um mal por trás de tudo isso. Por quê? Porque até então, o mal que assolava as pessoas, elas imaginavam que era por causa dos delitos que elas cometiam, não é? Então elas precisavam pagar por aquilo. Se você pega o livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, e a partir do número 15, o que elas não entendem é o seguinte, e se você pega o versículo 15, ele fala assim, se você não está diante de mim, né? Vamos lá no Deuteronômio, para você entender. Deuteronômio 28, a partir do versículo 15, olha, mas se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições e te afligirão. Então, o povo antigamente acreditava que quem lançava as maldições era Deus. Tá entendendo a jogada? Então, eles não imaginavam que existia alguma coisa por trás. Eles não imaginavam que existia o próprio demônio, o próprio diabo, que se eles se afastassem de Deus naquele momento, amém? Eles cairiam na mão de Satanás, eles cairiam na mão do mal. Então eles imaginavam que o próprio Deus que lançava o mal para eles, amém? Mas só que Deus sempre deixou claro no Antigo Testamento, e louvado seja o nome dele por isso, Deus sempre deixou claro uma coisa, se você não ouvir a minha voz, se você não praticar aquilo que eu te ordeno, aquilo que eu estou te passando, então sim, todos esses males virão sobre você. E o que nós podemos entender hoje, não é? Por isso que o apóstolo Paulo, ele vai dizer em Efésios capítulo 6, quando ele começa a escrever o livro de Efésios para a igreja de Éfeso, inclusive nós vamos estar mais para frente expondo o livro de Éfeso para vocês, para que vocês possam entender mais sobre essa questão desse livro. Quando ele expõe, ele mostra para as pessoas
que a luta delas, né, e isso sempre eu estou falando nesse vídeo, que as lutas delas não são mais contra a carne, não são contra as pessoas físicas, mas contra as hóspedes espirituais da maldade. Então, o apóstolo Paulo e Cristo começa a mostrar para a humanidade justamente que existe um mundo, existe algo por trás das dificuldades e dos problemas que elas estavam passando. Hein? Então, quando Cristo chega para aquele homem que estava paralítico e eles descem aquele homem no telhado, né? E os amigos descem um homem do telhado porque a sinagoga ali estava cheia, o salão ali onde eles estavam cheio, e a única maneira que eles acharam foi descer aquele homem por aquele teto. O próprio Jesus olha para aquele homem e fala assim: perdoados estão os seus pecados. Hein? Então pega o teu leito, levanta e anda. Então o que Cristo quis mostrar com aquilo? E o que provocava o mal e dava liberdade para que o mal entrasse na vida das pessoas era o pecado. Hein? E isso Deus sempre deixou claro. Só que a diferença entre o Antigo Testamento, a visão das pessoas do Antigo Testamento para a visão de Jesus no Novo Testamento, era que no Antigo Testamento quem lançava a maldição, quem lançava o mal era o próprio Deus. E aí, no Novo Testamento, Jesus vai pegar isso e vai mostrar assim: olha, você tem que entender que o mal ele vem por causa do teu pecado, por causa do teu erro, mas existe alguém por trás que faz com que você cometa isso e que você chegue a esse problema, a essa enfermidade. Amém? Então, Jesus ele começa a mostrar o mundo espiritual para as pessoas. Começa a mostrar que a luta delas não seriam mais contra a carne e o sangue. Por quê? Porque eles já haviam conquistado a terra prometida. Amém? Eles já haviam entrado em Canaã, então eles não precisavam mais lutar por uma terra, eles não precisavam lutar mais por um ideal. É óbvio que existia lutas e dificuldades, problemas, cada vez que o povo pecava, cada vez que o povo errava. A Bíblia fala que Deus permitia que os inimigos assolavam Israel, por quê? Porque as pessoas que estavam ao redor, elas queriam conquistas, e aí Israel precisava lutar, né? Principalmente quando você pega o livro de Juízes, e essa luta praticamente ela termina quando o rei Nabucodonosor entra em Israel e toma e leva Israel em cativo mais uma vez, amém? Em cativo, e dessa vez praticamente foi definitivo, não é? E aí você, conforme você vai pegando a história, você vai vendo que o próprio Deus permitiu que isso acontecesse por causa do pecado do povo, por causa do erro do povo. O próprio Deus levanta Jeremias, Ezequiel, Isaías para poder, vamos dizer assim, alertar o povo de que se o povo não se voltasse para Deus novamente, o povo cairia em problemas, em dificuldades, amém? Então a última, vamos dizer assim, a última tomada de Israel foi justamente com o rei Nabucodonosor, diferente de Roma, porque a Bíblia fala que quando o rei Nabucodonosor, só abrindo um parênteses aqui para vocês, quando o rei Nabucodonosor toma Israel e leva eles para a Babilônia, a Bíblia fala que passa-se um tempo e aí vem os medos e os persas, e dentro dessa região dos medos e os persas, praticamente Ciro permite com que o povo de Israel retornasse a Jerusalém. Então muitos retornaram a Jerusalém e outros não retornaram a Jerusalém, preferiram ficar onde eles estavam ali, na região ali do Medo e Persa, amém? Então aí você começa a entender. Aí o que acontece? Quando é se levantado Roma, quando Roma levanta-se e toma aquela região, eles não pegam o povo e levam para Roma, né, como escravos, amém? Mas eles deixam o povo ali em Israel. Então, a Israel, depois da Babilônia, eles foram praticamente, eles não tiveram que sair da sua terra. Porém, a subjugação foi justamente dentro da terra, né? Dentro de Jerusalém, dentro de Israel. E ali a luta era sobre isso mesmo. Não é à toa que alguns dos fariseus acreditavam que Cristo seria como se fosse Moisés, que viria à terra, guerrearia contra Roma, bateria de frente contra Roma e libertaria, né? Vamos dizer assim, o povo de Israel das garras dos romanos, né? Daquela ideologia que os romanos haviam imposto para aquele povo.
Amém? Mas o que Cristo veio fazer, veio mostrar que por trás disso tinha algo espiritual, que tem algo espiritual. E o que Cristo veio fazer na terra foi justamente mostrar para eles o seguinte: esse mundo não nos pertence mais, mas o mundo que te pertence é aquele que está sendo preparado desde a fundação do mundo. Amém? Então, esse é o mundo que Cristo tem para te oferecer, que Cristo tem para te mostrar. Amém? Então Jesus ele veio para abrir os olhos espirituais de muitas pessoas. Então as pessoas elas começaram a entender que aquelas doenças, aqueles males que elas estavam em seus corpos, além de ser por causa do pecado, elas tinham um mal por trás, tinha um demônio por trás. Amém? Por exemplo, quando você pega que Cristo vai para Genezaré, lá que ele chega em Genezaré e vem aquele garoto que estava possesso de um demônio, e aí o demônio ele começa a dialogar com Cristo. E as pessoas elas não entendem ao redor. Você pode perceber que muitas pessoas ali não entendem o que está ocorrendo com aquele garoto. E quando Cristo liberta aquele garoto, que ele permite que o demônio entre para aquela manada de porcos, a Bíblia fala que o garoto se torna são. Hein? Aí, olha só como é que é interessante. Existe outro caso que um homem leva um jovem, que é o filho dele, endemoniado para os discípulos expulsar. Mas aquele homem já sabia que era um demônio. Por quê? Porque ele já estava acompanhando, ele já estava vendo o ministério de Cristo e os seus olhos já estavam abertos para o mundo espiritual. Então o que Cristo veio fazer foi justamente abrir os olhos da pessoa para que a pessoa pudesse entender que por trás de tudo aquilo não é culpa de Deus, que por trás do mal existe um ser chamado Satanás, que é espírito acusador ou diabo que vem te assolar. Existem espíritos malignos. E aí o apóstolo Paulo vem no livro de Efésios capítulo 6 e escancara, fala, olha, é o seguinte, a sua luta hoje não é mais contra a carne e o sangue, mas contra principados, potestades e dominadores das trevas. Por isso que Jesus ele vai mostrar aos discípulos justamente isso, amém? Justamente essa posição, que para que você possa ser salvo, você precisa perder a sua vida. Você precisa olhar para dentro de você e negar-se a si mesmo. Você precisa olhar para dentro de você e guerrear contra o eu, contra o seu emocional. Então hoje a sua luta ela não é mais contra fisicamente falando, mas é contra o mundo espiritual. Amém? Então isso que nós precisamos entender. Como que nós entendemos isso? Nós entendemos justamente mostrando para nós mesmos quem nós realmente somos. Então você lembra que eu falei para você que quem quiser saber do seu futuro precisa realmente tomar cuidado com as decisões que a gente toma no presente. E hoje, justamente, tem um grande problema, amém? Porque se você pegar desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, as pessoas passaram por alguns processos de dificuldades e tiveram problemas que se levantaram cada vez mais com elas. Por exemplo, o problema quando as pessoas que Jesus estava na terra, o problema das pessoas era justamente a libertação do seu corpo. O perdão dos seus pecados. Então o que mais assolava a pessoa era aquele problema. Então, por exemplo, uma mulher havia perdido seu filho, Jesus foi lá e ressuscitou. O problema daquela mulher foi ter perdido seu filho. O problema daquela jovem que tinha o fluxo de sangue, era justamente a doença que a provocava, que tinha aquele fluxo, e ela tocou nas ordens de Jesus e ela foi curada. Então para cada momento da vida existia um problema que predominava, amém, na sociedade. Então o problema da sociedade daquela época era justamente as enfermidades e as dificuldades que elas estavam enfrentando. Então Cristo veio e mostrou uma outra realidade. Mas Jesus levanta uma questão muito forte, que é justamente a questão do emocional. Quando você pega lá o livro de Mateus e do seu capítulo de número 6, você vai ver que Jesus ele mostra para o povo para que o povo não pudesse andar ansiosos. Ou seja, Jesus também trata o emocional daquelas pessoas. Hein? Jesus também trata a vida emocional daquelas pessoas. Então vocês não precisam andar ansiosos com que a vez de vestir ou a vez de comer. Amém? Porque Deus tem cuidado de você. O próprio apóstolo Pedro vai mostrar lá em 1 Pedro 5, ele vai mostrar o seguinte, que nós devemos pegar toda a nossa ansiedade e lançar
aos braços de Deus, porque Deus tem cuidado de nós. Então, um dos problemas que Cristo levanta, que aquele povo passava, era justamente o quê? O processo da ansiedade. E o que é a ansiedade, trazendo para os dias de hoje? Ansiedade nada mais é do que excesso de futuro. Amém? É você levar a sua mente, amém, para algo que ainda não aconteceu. Isso é um dos problemas que atinge hoje, que predomina a humanidade, tanto o mundo, tanto as pessoas que não são de Cristo, quanto as pessoas que já se renderam para Jesus. Bem, então esse é um dos grandes problemas que hoje a igreja enfrenta. E o diabo ele está usando isso para derrubar vamos dizer assim, para derrubar essas pessoas, para que essas pessoas possam entender que Cristo ele não tem poder, amém, para destruir a ansiedade. Eu já ouvi muitas pessoas dizer que a ansiedade é algo que é do ser humano. Amém? Que você precisa acostumar com isso, que você precisa acostumar com esse mal dentro de você. Amém? Que a ansiedade é algo que que tem tratamento, mas que é natural do corpo humano. Amém? Uma vez, alguns anos atrás, eu lancei um vídeo no Facebook que a pessoa ela falou assim: quem nunca teve ansiedade? Quem nunca passou por um estado de ansiedade? Eu vou dizer uma coisa para vocês, gente. Quando você se rende a Cristo, você pode passar por lutas, só que você precisa olhar para o teu primeiro, amém? É isso que você precisa examinar, e é isso que Cristo fala aqui, ó, no versículo 26, o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o que Cristo induz a pessoa a primeiramente pensar é nela mesma. Então, se eu não tiver uma vida emocional, se eu não tiver uma vida espiritual concreta diante de Deus, segura diante de Deus e liberta, então eu não consigo completar a obra de Deus aqui na terra, que é justamente a pregação do Evangelho, que é justamente mostrando para as pessoas algo diferente. Amém? Então, como que eu vou mostrar algo diferente para alguém? Como que eu vou pregar para uma pessoa que sofre de um problema emocional, se a minha vida emocional está totalmente destrambelhada? Ou seja, totalmente, vamos dizer assim, totalmente sem um padrão de controle. Hein? A vida emocional, ela com Cristo, você tem tudo para conseguir vencer esses males. Então, por isso que Cristo fala assim, olha, pois aquele que quiser salvar a sua vida, ou seja, tirar a sua vida de algo de perigo e trazer para algo sustentável, você primeiro precisa perder ela. Você primeiro precisa se dispor dela. Você primeiro precisa tirar dela. Você precisa morrer nela. Porque quando você morre para você mesmo, quando você morre para a sua vida, você nasce para Cristo. Hein? Ah, mas Marcos, é difícil entender isso, não é? É difícil você compreender como que eu vou morrer para a minha vida para renascer para Jesus. O próprio Jesus, ele mostra em João capítulo 3, quando ele tem um encontro com Nicodemos, e ele passa alguns segredos para Nicodemos. Ele mostra para Nicodemos o quê? Ele fala para Nicodemos assim, olha, para que você possa alcançar o reino, você precisa nascer de novo. É necessário você nascer de novo. Bem? Aí Nicodemos chega, mas como eu, sendo velho, vou voltar para o ventre da minha mãe e nascer novamente? Jesus ele explica assim, olha, o nascer que eu estou dizendo não é algo físico, ao qual você precisa voltar a ser pequeno de novo e renascer novamente. Não, o nascer ao qual eu falo é justamente algo espiritual. Então, quem não nascer da água e do Espírito, a água significa a palavra de Deus e o Espírito, o poder de Deus. Então, quem não nascer da água e do Espírito, esse não tem como entrar no reino de Deus. Então, o que a gente precisa entender é justamente isso. Então, quando Cristo ele fala para você morrer, significa você se dispor daquilo que você está passando. Você arrancar aquilo que você está passando, aqueles problemas, aquelas dificuldades que você está passando. E então nós estamos falando um pouco sobre a questão da ansiedade. Se nós começarmos a entrar nesse parâmetro sobre a ansiedade, você vai ver que é algo que assola praticamente toda a humanidade. É algo que assola praticamente todas as pessoas, tanto dentro da igreja como fora da igreja. Amém? Então,
O que a gente precisa entender? Nós primeiramente precisamos entender que Deus está no controle de tudo. Hein? Então, o nascer de novo justamente significa você fazer o quê? Você entrar na palavra, você se aprofundar na palavra e aí você renova o teu espírito. Você renova aquilo que estava, vamos dizer assim, quebrado na sua vida. Então, quando Jesus ensina, olha, você precisa, Nicodemos, nascer de novo. Para que você possa ver o reino, para que você possa alcançar o reino, é necessário que você nasça de novo. E para você nascer de novo, você precisa matar a sua carne, você precisa mortificar a tua carne e deixar com que o teu espiritual, com que o teu eu espiritual venha sobressair na sua vida. E para que isso aconteça, nós precisamos e vamos enfrentar algumas dificuldades. E uma dessas dificuldades que nós vamos enfrentar é justamente esse problema ao qual estou falando para vocês, que é um problema emocional. Então, como que eu enfrento e como que eu venço a ansiedade? Como que eu venço? Começando com a ansiedade, que é excesso de futuro. Eu pego e trago a minha vida que está lá fora, que está longe, né? Que está vivendo o dia de amanhã e trago para hoje. Como que eu faço isso? Eu centro a minha vida. Hein? Quando você estuda a antropologia, você vê que o corpo do ser humano é muito mais, né, do que você imagina, muito mais do que você pensa. O corpo do ser humano é algo extraordinário. Você sabia, né, que, por exemplo, existem células que elas morrem para que você possa sobreviver? Então, o teu corpo, olha só, às vezes você fala assim, nossa, eu não sou ninguém, eu sou uma pessoa inútil, né? Mas o teu corpo não pensa isso. O teu corpo não tem esse raciocínio. Amém? Vamos lá, vou dar um exemplo para vocês. Uma cicatriz, né? Provavelmente você tem uma cicatriz. Eu tenho uma enorme no pé, pois eu fiz uma cirurgia recentemente no meu pé. Mas uma cicatriz, né? O que provocou aquela cicatriz? Um corte, né? Algo que você cortou, né? Que formou aquela cicatriz. Mas para que aquela cicatriz fosse formada, precisou milhões de células, né? Primeiro elas começam a se agitar. Você começar a estudar sobre o corpo humano, elas começam a se agitar e por isso às vezes cria-se aquele envermelhão, né, que é justamente uma inflamação, que as células estão guerreando para que não entre bactérias, então torna-se aquele vermelhão e torna-se o pus, né? Por isso que às vezes a gente toma um antibiótico, que é justamente para ajudar o corpo a combater aquela bactéria, e aí você pode perceber que há várias células se agitando e começa a se formar, então, justamente você que é professor de medicina, que está assistindo esse vídeo, você pode me dizer se isso é verdade ou não. Algumas daquelas células elas começam a morrer para que você pudesse ter vida, para que aquela cicatriz pudesse ser formada. Então, o seu corpo é algo extraordinário. Então, o que significa ansiedade? Significa o corpo gritando que dentro de você há algo que precisa ser transformado. Há algo que precisa ser ajudado. O que é a depressão? É o corpo mostrando para você que tem algo de errado dentro de você. Amém? Que não está certo aquilo que está dentro de você. Então, quando você está num estado de ansiedade, é o corpo que mostra para você uma forma de você entender, olha, opa, existe um perigo dentro de você que você precisa corrigir esse perigo. Você precisa corrigir esse mal. Amém? E a ansiedade, ela é isso. Amém? A depressão, ela é isso, não é? E às vezes a gente não entende. A gente não entende que nós mesmos temos o poder, juntamente com Cristo, temos o poder de controlar isso dentro de nós. Isso é o nascer de novo. Hein? O nascer de novo é você ter o poder de combater esse mal, você está entendendo? De combater esses problemas na sua vida sem que você possa, deixar sobressair. Então, por exemplo, o que eu preciso ter para poder me libertar da ansiedade? Primeiro eu preciso ver o que está acontecendo. O porquê que meu corpo mostrou esse estado de alerta.
não é? E que a ansiedade é um estado de alerta. E os psicólogos, eles consideram a ansiedade após os 6 meses de sintomas. Amém? Está bem claro isso. Após 6 meses de sintomas de ansiedade, então é declarado que você tem realmente ansiedade, né? É diferente de você ir num médico, num clínico, e você falar, olha, eu tô passando por isso, meu coração acelera, meu isso, aquilo outro, meu organismo tá diferente, e o médico vai lá e te receita um ansiolítico e te diagnostica com ansiedade. Ansiedade não é isso, tá, gente? Eu quero dizer isso bem claro para você, porque às vezes o que você está passando é justamente por um processo que você precisa ter amanhã. Um exemplo, um jovem ele passa uma noite em claro num dia anterior, justamente preocupado com o que vai acontecer, com uma prova que ele precisa passar, com um vestibular que ele precisa enfrentar. Você está entendendo? Então isso, vamos dizer assim, diagnosticamente falando, é normal para o ser humano, ok? É normal. Agora, se esses sintomas, eles persistem durante um tempo, durante 3, 4, 5, 6 meses, então sim é diagnosticado o estado de ansiedade. Mas isso quem passa o diagnóstico para você é um psicólogo, e o psicólogo vai lá e ele vai indicar você para um psiquiatra, para que o psiquiatra venha e receita o remédio para você. Então, toma muito cuidado, você que nunca sofreu de ansiedade, você sentiu batedeira no teu coração hoje, e você vai no médico e você fala, olha, eu tô com batedeira no coração, e o médico perguntar para você, há quanto tempo já você tá assim? Desde da semana passada, e o médico chegar para você, então você tá com ansiedade, vou receitar um ansiolítico. O ansiolítico ele vicia, só dando vamos dizer assim, um parâmetro físico para você, amém? É lógico que o parâmetro espiritual é totalmente diferente. Se você estiver passando por uma ansiedade, a Bíblia fala que para você pegar essa ansiedade que você está enfrentando e você lançar aos braços de Deus, ou seja, você entrega na mão de Deus. Amém? A própria Bíblia fala no Salmo 37 o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e ele tudo fará por você. E esse é um dos grandes problemas, porque a gente está às vezes numa situação tão complicada que a gente lança para Deus, a gente envia para Deus, a gente joga para Deus, a gente permite que Deus entre na nossa vida, só que aí às vezes a gente começa a entender que Deus está demorando, né? A gente começa a pensar que Deus está demorando, e a gente toma na mão de Deus de novo e a gente continua sofrendo. Amém? Então isso é um grande problema. Amém? Então o nascer de novo significa você realmente saber lutar contra esses problemas. E como que eu sei lutar contra esses problemas? Conforme a palavra de Deus nos ensina. Por isso que você deve nascer da palavra, que é a água, e também justamente do Espírito Santo, que é o poder de Deus. Então você precisa entender como que funciona o seu corpo. Então para me libertar sem precisar tomar remédio da ansiedade, eu preciso primeiro parar, analisar o que causou essa ansiedade. E aí quando eu paro e analiso, eu pego isso que eu estou passando e eu lanço para os braços de Deus. Amém? Eu lanço para Deus. E a depressão? A depressão é semelhante justamente à ansiedade. Mas Marcos, isso tem a ver com o que Cristo está falando? Então para você salvar a tua vida, né, tirar a tua vida, porque por exemplo, quando você entra para Jesus, quando você recebe a Cristo, você não recebe a Jesus totalmente perfeito. É isso que você precisa entender. Você não está perfeito. É muito difícil uma pessoa que não está passando lutas ou dificuldades na sua vida, que não está com algum problema emocional, ou não está com algum problema físico, ou não está com algum problema conjugal ou financeiro, entrar dentro de uma igreja. Você está entendendo? É muito difícil. Hoje principalmente. Se antigamente, há 20 anos atrás, era complicado, você imagina hoje. Hoje, existem muitas pessoas que preferem enfrentar os seus problemas com os braços da carne do que enfrentar os seus problemas com Deus. E tem muita gente morrendo, né? E eu não estou dizendo isso só fora da igreja, mas estou dizendo isso dentro da igreja. Tem muitas pessoas morrendo por causa disso. Esses tempos atrás, eu fiquei sabendo de uma pastora que ela se suicidou por causa de um sapato. Você está entendendo? Então, olha o grau que o diabo está trabalhando. Então, para que você possa enfrentar os problemas, para que você possa entender o que está se passando com você, você precisa primeiro entender o porquê que você chegou nesse grau. Hein?
Pô, eu recebi a Jesus, eu tenho a Cristo, eu tenho o poder de Deus, então por que eu estou passando por isso? Ah, eu estou passando por isso porque eu preciso passar. Não, você está passando por isso porque você quer. Porque você, infelizmente, está lutando com as armas que você tem fisicamente falando. Você está deixando de lado as armas espirituais que Deus te deu. Você quer ver? Eu bato nessa tecla e eu estou batendo já praticamente nesse estudo todinho. E agora eu vou mostrar para você. Vai lá em Efésios 6. Isso é muito sério. Às vezes nós estamos sofrendo, estamos passando por dificuldades, você está entendendo? Por quê? Porque nós não temos o conhecimento da palavra. Lembra do que Jesus chega para Nicodemos e ensina? Falou assim, vamos dizer em outras palavras, olha Nicodemos, para você salvar a sua vida, você precisa perder. E para você perder, você precisa nascer de novo. Então, você nascendo de novo, você nasce, vamos dizer assim, quando você nasce com a tua mente, com o teu cérebro totalmente limpo. Totalmente purificado. O próprio apóstolo Paulo vai ensinar o quê? Que quando você recebe a Cristo, você se torna uma nova criatura. Tudo aquilo que você havia enfrentado, que você estava passando, as dificuldades, ficou para trás. Então, os pecados, os problemas emocionais, tudo aquilo ficou para trás. Então, hoje, tudo vai se fazer novo na sua vida. Mas o que o diabo está mostrando? Você pode aceitar Jesus, só que você vai ficar aprisionado com isso aqui. Você está aceitando. Hein? Não é que, Deus tem um propósito, eu estou passando por isso aqui, por essa depressão, porque Deus tem um propósito para mim ter autoridade para falar com outras pessoas, para dizer para outras pessoas, igual eu ouvi uma cantora famosa falar sobre isso. Deus me deu capacidade para mim poder ajudar outras pessoas que passam por depressão. Você não precisa passar por depressão ou ansiedade para poder ajudar. Você passou por esse processo porque você quis. Porque você permitiu que isso acontecesse. Porque, infelizmente, você não quis se libertar de algo que estava preso dentro do seu passado. Tá entendendo a jogada? Então, a depressão é causa de algo que ocorreu no passado. Hein? Então é isso. Talvez você não quis perdoar aquela pessoa que te machucou no passado. Então isso pode não estourar no começo, mas pode estourar agora, no final da sua vida. Então é isso que você precisa entender. Então a depressão não é algo, eu preciso... Não tem nada a ver. A depressão normalmente é algo que ocorreu no teu passado que estourou no dia de hoje. Tá entendendo? Então é isso que você precisa entender. Então por isso que o apóstolo Paulo, ele ensina as pessoas aqui. Ele ensina as pessoas o seguinte, olha aqui no versículo 10 de Efésios capítulo 6, esse capítulo nunca foi tão real hoje na vida de um crente, você está entendendo? Como é agora. Nunca foi tão real. Quantas vezes você já leu esse capítulo, você leu, releu, entendeu, viu que quais são as armas espirituais, você está entendendo? Mas infelizmente você não está pondo em prática aquilo que você leu. Então, se você está passando por esse problema emocional, é porque, infelizmente, você não está segundo aquilo que a palavra de Deus está ensinando. Porque todas as pessoas que nascem de novo, elas se tornam nova criatura. Então, depressão, ansiedade, síndrome do pânico, todos esses males já não fazem parte mais de você. Mas o problema é que, infelizmente, tem muitas pessoas que elas aceitam a Jesus. Por isso que eu falei no começo desse estudo que não adianta nada você levantar a mão para o céu, repetir as palavras do pastor ou passar pelas águas se você não renunciar você. Se você não aprender a seguir a Cristo. Tá entendendo? Então, você precisa examinar, você precisa ver, você precisa olhar para dentro de você e falar, pera um pouquinho. Eu recebi a Jesus, então por que esse mal está entrando no meu corpo? Lembra que o apóstolo Paulo falou? Eu mortifico a minha carne todos os dias. Tá entendendo? Eu preciso morrer todos os dias. Todos os dias eu preciso morrer todos os dias, eu preciso carregar a minha cruz todos os dias. Então é isso que você precisa analisar. A luta, ela é constante. Não pensa você que você recebeu Jesus, passou pelas águas, você não vai passar mais por dificuldades. Você vai. E muitas ainda. Jesus, quando começou o ministério dele, você pensa que Jesus começou o ministério dele, se batizou, você pensa que Jesus já foi pregar a palavra? Não, ele passou por uma dificuldade, ele passou por 40 dias de tentações contra o diabo infernizando a vida dele.
E se ele não fosse fiel ali, acabou o propósito de Deus. É isso que ele está ensinando para você. Você precisa ser fiel, você precisa ser justo e fiel até a morte para que você possa receber a coroa da vida. Mas infelizmente, hoje, existem muitas pessoas que elas preferem tentar lutar com a força humana e aí ela acaba perdendo. Não existe uma maneira de você lutar com a sua força humana contra a tua vida emocional. Não tem como, porque você não tem esse parâmetro, você não tem esse respaldo do seu corpo. Por quê? Lembra que eu falei para você? O corpo, ele pende para o pecado. Então, se você não permitir, se você permitir que o teu corpo, que a tua mente, aqui eu estou dizendo corpo, alma e mente, se você permitir que o teu corpo, a tua mente, ela pega e ela, vamos dizer assim, e você permite que ela entre na sua vida, que ela se torne o senhor da sua vida, você vai cair. Você vai ter uma vida, vamos dizer assim, emocional, você vai ter uma vida espiritual, uma vida totalmente, vamos dizer assim, ruim. Então, é por isso que eu falo pra você, você precisa acender um alerta, que se o corpo tá mostrando pra você que tem algo de errado dentro de você, você precisa corrigir isso. Mas aí o que a pessoa faz? Ela prefere procurar um médico, amém? O médico vai lá, faz com que passe um remédio para ela e ela se torna dependente daquele remédio, porque ela acha que aquele remédio vai tirar aquilo que está dentro dela. Não tira. Remédio nenhum tira. Remédio nenhum cura depressão. Desculpa me dizer. Desculpa lhe dizer. Remédio nenhum cura depressão. Remédio nenhum cura ansiedade. O que ela faz é o quê? É fazer com que você tenha um up na sua vida. O que o remédio faz é fazer com que você tenha mais dopamina na tua vida. Você está entendendo? O que é a dopamina? A dopamina, ela é uma substância responsável justamente para que você se torne uma pessoa feliz. Ela é responsável pela felicidade da pessoa. Então é isso que você precisa entender. O que você vai fazer, você indo para o médico e tomando remédio, você vai se tornar dependente daquilo. Você vai tornar-se dependente daquele remédio para o resto da sua vida. E aí passa-se um ano, aquela dosagem que você está tomando não vai servir mais para você. O médico vai aumentar e cada vez mais vai aumentando. Até que chega num grau que você não suporta mais e você acaba tirando a sua vida. Por quê? Porque você não entende que a depressão e a ansiedade é algo também espiritual. E você precisa lutar contra. Hein? E infelizmente, gente, isso eu vou deixar bem claro aqui para vocês. Nós vamos ler ainda Efésios capítulo 6, versículo 10. Isso infelizmente, em muitas igrejas, está sendo ensinado que você não precisa procurar a ajuda de Deus, mas você precisa procurar a ajuda de um médico. Infelizmente. Infelizmente, as igrejas hoje, e eu estou dizendo no âmbito geral, as igrejas hoje, elas não estão respaldadas para ajudar esses crentes e cristãos que estão vivendo nessa situação. Elas não estão conseguindo ajudar e orientar essas pessoas a conseguir se libertar desse mal. Você quer ver? Esses dias, e aqui eu quero, que eu gostaria de entrar, e nós vamos estar destrinchando esse texto. Esses dias a pessoa chegou e perguntou lá na igreja assim: se eu perdoar uma pessoa, necessariamente eu preciso conviver com ela? E aí a resposta do pastor chegou lá e falou para ela: olha, se você perdoar, você não precisa conviver com ela mais. Não tem necessidade de você conviver com ela mais. Eu até entendo que, tipo, o ser humano, infelizmente, ele tem esse problema, né? O próprio Jesus, quando ele ensina sobre o divórcio, ele vai falar assim: olha, eu estou permitindo a carta de divórcio por causa da dureza de coração. Porque o ser humano, infelizmente, tem o coração duro. Isso é da carne. E isso é algo que você precisa resolver na sua vida também. Hein? Então, por exemplo, se você perdoou uma pessoa e você não quer mais ver a cara da pessoa, você está entendendo? Isso até vamos dizer assim, plausível e aceitável. Por quê? Por causa da sua dureza do coração. Entendeu? Mas o perdão não é só isso. E é isso que muitas pessoas não entendem. E é por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Hein? Por isso que muitas pessoas estão sofrendo. Por quê? Porque aquilo ainda prejudica ela. Então, se você não entender isso, o apóstolo Paulo mostra em Efésios que é algo muito sério. Se você não entender isso e não colocar isso em prática na sua vida, você não vai conseguir nascer de novo. Então, olha bem o que Cristo ensina. Para que você possa salvar a tua vida, você primeiro precisa perder. Você primeiro precisa deixar de lado. Você precisa se libertar da sua
antiga criatura. Qual era a tua antiga criatura? Era a que te levava para um emocional ruim, era uma antiga criatura que te levava para a bebida, para o vício das drogas. Tudo isso aí você precisa tirar, você precisa perder, você precisa arrancar da sua vida. Jesus depois, como eu falei para você, vai ensinar para Nicodemos justamente o que ele passou para os discípulos. Você precisa nascer de novo. Tá entendendo a jogada? E isso que as pessoas, elas não estão entendendo. Então elas acham que seguir a Cristo é você padecer, 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 padecer pro resto da vida, até a hora de você chegar e Deus fala assim, vem para cá, meu filho. Chega, você já padeceu demais. Hein? Chega de você sofrer. Chega, já estou cansado de você chegar para mim e ficar falando do seu sofrimento. Vem para cá. Entenda uma coisa. Quando você recebe a Cristo, você necessariamente precisa ter uma vida transformada. Por que uma vida transformada? Porque você vai entender isso aqui, ó. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. O que ele faz? Além dele levantar, é isso que você precisa ver, além dele levantar problemas físicos, problemas que estão lá fora, ele está começando a fazer com que você seja prejudicado emocionalmente. Então, por exemplo, uma pessoa hoje ela se suicida por quê? Porque infelizmente ocorreu alguma coisa de ruim na vida dela, financeiramente falando, sentimentalmente falando. Então hoje o diabo está usando esse tipo de estratégia, como ele usou com Judas. Por que você acha que Judas tentou tirar a sua própria vida? Olha só, você entenda isso. A perturbação que Judas começou a passar, né? Muitas pessoas acusam Judas. Judas errou, mas você imagina como que ficou o emocional de Judas depois que ele entrega Cristo para as pessoas para ser preso. O que o diabo fez para fazer com que Judas fosse levar ao suicídio a vida de Judas? Já parou para pensar? Mas Judas andou com Jesus, mas Judas não teve uma vida, Judas não tinha uma vida transformada. Diferente de Pedro. Pedro, quando ele nega a Cristo, por ele ter tido uma vida transformada diante de Cristo, ele não resolve se matar. Ele resolve o quê? Se arrepender. Então, você precisa analisar a sua vida. O que levou Judas a morrer? O que levou Judas a se suicidar? Foi o diabo cutucando o seu próprio emocional. Foi o diabo mostrando para ele que ele era um lixo. Foi o diabo mostrando para ele, será que isso não acontece com você também? Foi o diabo mostrando para ele o que ele havia feito, acusando o erro dele. Às vezes a gente entende que o diabo acusa o nosso erro para Deus, e não, o diabo acusa o nosso erro para nós mesmos. Você quer ver? Provavelmente você já sentiu essa sensação de dobrar o seu joelho, você está entendendo? E pedir perdão dos seus pecados, e logo depois que você levanta, ainda está aquilo dentro do teu coração como se Deus não tivesse te perdoado. Aquilo não é o Espírito Santo te mostrando, porque o Espírito Santo não acusa. Você está entendendo? O Espírito Santo não acusa, o Espírito Santo ele te alerta, o Espírito Santo ele te lembra, o Espírito Santo ele faz você reconhecer o seu erro. É diferente de acusar. O Espírito Santo mostra para você onde você errou. É diferente de acusar. O Espírito Santo faz como o profeta Natan chegou para Davi. O profeta Natan, quando chega para Davi, ele mostra para Davi que ele errou. Então, Davi, como ele reconhece que ele errou, ele reconhece o seu pecado por causa que o profeta Natan chegou e mostrou para ele. Falou, olha, então o Espírito Santo, o trabalho do Espírito Santo é esse na sua vida. Mas nunca chegar para você e falar assim, você é um lixo, você não vale nada. Deus nunca vai te perdoar. Então o Espírito Santo nunca vai fazer isso. Porque às vezes a gente tem um problema muito sério dentro das igrejas que fala o Espírito Santo nos acusa. Não, quem acusa é o diabo. Quem é o acusador é o diabo. Então tira isso da sua mente. Então o que acontece? Quando você levanta, que você ainda se sente que não foi perdoado, é o diabo mostrando para você. Então você imagina a situação de Judas. O diabo toda hora, olha o que você fez, você entregou sangue inocente, olha o que você fez, você tá vendo? Ele vai morrer por sua causa. Agora você imagina a atormentação que foi a vida de Judas. Judas ficou tão atormentado que ele resolveu devolver o dinheiro. Ele não devolveu por arrependimento apenas, mas ele devolveu por causa da atormentação que ele estava passando, por causa da tormenta que ele estava enfrentando. Então isso é difícil. Olha aqui, ó.
Quando você entende que a cilada do diabo é justamente provocar o teu eu interior, provocar o teu emocional, para que você possa entrar em um estado ruim. Por isso que eu falo, o diabo hoje não precisa te tirar de dentro da igreja. Basta ele lançar uma seta dentro do teu eu, dentro da tua vida emocional. E olha só o que o apóstolo Paulo fala. Pois não temos que lutar contra a carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então o que o apóstolo Paulo mostra? Hoje, gente, você não tem mais que guerrear fisicamente, mas você tem que guerrear espiritualmente. Só que o apóstolo Paulo não fala para você guerrear espiritualmente sozinho. No versículo de número 11 ele fala, revesti-vos primeiramente de toda a armadura de Deus. Então você precisa ter Deus para você enfrentar esse problema. Você precisa ter Deus para você passar por esse problema. Hein? É isso que a gente tem que entender. É isso que às vezes a gente fica assim, mas por que isso? Por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo? Eu aceitei Jesus, eu recebi a Cristo e não é para mim estar passando. Você está passando por isso porque infelizmente você ainda não entendeu e você precisa lutar, mas com as armas que Deus te deu. O mundo espiritual você não vence com bazuca, com metralhadora, com revólver, com armas carnais. O mundo espiritual você vence com armas espirituais. E a arma espiritual que Deus nos ensina, tudo encaixa. É isso que você tem que entender. Tudo encaixa. A arma espiritual que Deus nos ensina é a palavra de Deus. Por isso que ele fala para Nicodemos, você precisa nascer da água, você precisa nascer de mim. A palavra de Deus é o próprio Jesus, então você precisa nascer de mim. Então se você crer em Cristo, se você está dentro de Cristo, você salva a sua vida e você perde a sua vida. Que paradoxo doido esse, gente. Então, ou seja, você deixa a tua vida mundana de lado. Você deixa a tua vida, vamos dizer assim, errada de lado. Você nasce novamente. Você acha a sua vida. É isso que Cristo começou a mostrar para os discípulos. É isso que Jesus começou a mostrar. Isso a gente está explicando no âmbito emocional. Mas isso serve para todas as áreas. Para todas as áreas da sua vida, você precisa olhar e aquilo que te tira o foco de Deus, você precisa perder. Você precisa deixar. Uma certa vez uma pessoa chegou para mim e falou para mim, Marcos, o que é pecado? Eu falei, pecado é tudo aquilo que te afasta de Deus. Então, se você acha, falei desse jeito para ela ainda, falei assim, se você acha que, um exemplo, assistir, não estou dizendo que é pecado, tá gente? Eu só estou dando um exemplo. Se você acha que assistir televisão te afasta de Deus, então aquilo é pecado. Se você acha que escutar uma música mundana, escutar uma música que não vai te edificar em nada, escutar isso te tira da presença de Deus, então isso para você se torna pecado. Um pecado é tudo aquilo que te tira da presença de Deus. Aquilo que te afasta de Deus, isso é pecado. Hein? É isso que a gente precisa entender. Aquilo que te afasta do Senhor é pecado. Então se eu arrumar um emprego e o emprego meu me tira da igreja, me tira da presença de Deus, isso é pecado? Desculpa te dizer, sim. Se aquilo realmente for te afastar de Deus, é pecado. Às vezes a gente acha que é de Deus, mas a gente precisa analisar. Então tudo aquilo que você achar que é errado, tire da sua vida. O próprio Jesus falou, e se um olho te faz pecar, arranca-o. Tá entendendo? É isso que você tem que entender. Então, se a tua visão, se o teu olhar é um olhar, vamos dizer assim, ambicioso, é um olhar maligno, porque você sabe que os olhos são a luz para o nosso corpo. Se o teu olhar para aquela vida, para aquelas pessoas, é um olhar de inveja, é um olhar de olho gordo, é um olhar de crítica, é um olhar de repreensão, é um olhar errado, então o que você tem que fazer? Examinar você e arrancar isso. Não que você tem que tirar o seu olho, literalmente, não. Mas é olhar para dentro de você e morrer para aquilo. Você só vai achar a sua vida se você morrer. Você só vai achar a salvação se você morrer. Amém? Glória a Deus. Então,
Isso que é o mais importante na nossa vida. E o que é a depressão? A depressão, gente, ela é algo que, vamos dizer assim, 99,9%, por isso que eu falo para vocês que é algo que Deus não permite, né, que você venha passar, que Deus não quer que você passe por isso. Porque a depressão é 99,9% de chance de algo que aconteceu no seu passado. Então a depressão é algo que te prende no passado. É algo que te aprisiona lá no passado. É algo que faz com que a tua mente traga para você a sua memória daquilo que ocorreu com você há anos atrás. Toda depressão, ela tem uma causa. Você não nasce depressivo. Você não nasce ansioso. Entendeu? É algo que você adquire no decorrer do tempo, no decorrer da tua passagem aqui nessa terra. Então, a depressão é aquilo que te aprisiona no passado. Então, por exemplo, uma mágoa que você tem de alguém, ela aprisiona você ao seu passado. Um rancor que você tem de alguém te aprisiona no teu passado. Uma mágoa, uma chateação, um ódio que você sente te aprisiona. E o diabo, ele vem mostrar pra gente que se a gente ficar com mágoa da outra pessoa, vai prejudicar a outra pessoa. Eu quero te dizer o seguinte, a outra pessoa que você tem mágoa, ela não vai ser prejudicada em nada. Entendeu a jogada? Ela vai continuar a vida dela e quem vai se aprisionar é você. Então um dos grandes problemas hoje que a humanidade passa, né, é justamente essa questão da depressão. Eu atendo uma senhora, e há muitos anos ela falou pra mim que ela não consegue. Não é que ela não consegue, ela não quer. Ela não consegue perdoar o marido dela. Ela não consegue liberar perdão. O marido dela já morreu e ela não consegue perdoar. Não é que ela não consegue, ela não quer. Ela não quer. Por que ela não quer? Por que acontece da pessoa não querer perdoar? Porque quando ela vai pensar em perdoar, ela lembra de tudo que a pessoa fez pra ela. Entendeu? Tudo que a pessoa fez pra ela, ela vem à tona. Então ela fala, não, eu não vou perdoar, porque isso não se faz. E aí ela acaba cada vez mais aprisionando a vida dela. E isso pode levar à síndrome do pânico, que pode levar ao suicídio. Então isso é depressão, isso é algo muito sério. Lembra que eu falei para você que a gente precisa analisar o nosso eu interno. A nossa luta maior e constante é contra o nosso eu interno. Amém? Então, olha só, Jesus ele vai mostrar aqui que para você salvar a sua vida, você precisa perder. Então, para você salvar a sua vida, você precisa perdoar. Para você te tirar, arrancar você desse mal que te assola, que é a depressão, você precisa aprender a perdoar. Só que, agora que eu vou entrar, né, gente? Depois de mais de 1 hora de estudo, agora que eu vou entrar com vocês. Você pode... muitas pessoas não concordou comigo, muitas pessoas discordaram de mim, mas o perdão, ele é muito além daquilo que a gente possa pensar ou imaginar. Porque olha só, vamos pegar o exemplo de Jesus, né? Vamos pegar o exemplo de Jesus. Jesus ele foi assolado, perseguido, humilhado, escorraçado. A própria pessoa que estava do lado dele entregou ele. Aquela pessoa ele chamava de amigo. Então, o próprio amigo dele traiu ele. O apóstolo Pedro, que era um que estava sempre com ele, que, vamos dizer assim, que compartilhou dos melhores momentos, né, dos momentos mais incríveis de Cristo. Ele andou sobre as águas, ele participou, ele viu Moisés e Elias ali no Monte da Transfiguração. Ele foi aquele homem que Deus revelou para ele que Cristo era o Filho de Deus, no texto que nós estamos examinando aqui, que nós estamos expondo. Ele foi esse homem, um homem que estava com Cristo no Getsêmani. Um homem que estava com Cristo em várias situações que estava se passando, ele estava com Jesus, e porém negou Jesus. Então Jesus passou por tudo isso, por todos esses problemas, por todas essas dificuldades. E um fato interessante, quando Cristo morre na cruz, antes dele morrer, o último suspiro de Jesus na cruz, ele vai falar assim, está consumado. Beleza. Entregou o Espírito, morreu. Mas o X da questão, a prova que Cristo perdoou Pedro, e se Judas não tivesse morto,
ele também teria perdoado Judas, é justamente quando Cristo ressuscita. Você quer ver uma coisa? Marcos capítulo 16. Pedro havia negado Jesus 3 vezes. Jesus havia alertado e mesmo assim Pedro negou. Capítulo 16 de Marcos e o versículo de número 7. Aqui está a prova que Jesus perdoou a Pedro e além de perdoar a Pedro, queria Pedro perto dele. Olha aqui. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis, como ele vos disse. Olha que forte isso aqui, gente. Eu nunca tinha parado para analisar isso. E agora, com vocês aqui, eu comecei a analisar. Jesus destaca Pedro. E ele quis mostrar com isso que, olha, fala para Pedro que eu quero ele perto de mim. Isso é perdão. Tá entendendo? Isso é perdoar. Lembra que Jesus ele fala para você seguir e ser imitador? Ah, mas aqui ele já estava com o corpo glorificado. Ainda não. Ele havia ressuscitado. E a figura que ele mais queria perto dele era Pedro. Porque ele queria mostrar para Pedro que nada havia mudado o relacionamento dele com Jesus. Você está vendo que o perdão ele é muito mais do que a gente possa pensar ou imaginar? Porque se você quer, por exemplo, você perdoa a pessoa. Isso é uma polêmica violenta. Mas entenda o meu raciocínio. Se você perdoa a pessoa e você não quer mais ver a pessoa e a pessoa vai embora da sua vida, isso é uma prova de que o teu perdão não foi totalmente genuíno. Olha, eu te perdoo porque eu preciso perdoar, você entendeu? Eu te perdoo porque eu preciso, mas eu não quero mais ver você na minha frente. Isso é uma prova de que aquilo que está dentro do teu coração, aquele mal que aquela pessoa fez para você, ainda está te prejudicando. E por isso que existem muitas pessoas, eu já vi depoimentos de pessoas que falam, olha, eu perdoei, mas para mim me libertar disso foi muito difícil. Então você não perdoou. Vocês estão entendendo? Então você não perdoou, então você não liberou perdão. Então realmente você olhou para aquela pessoa e falou assim, olha, ok, você aprontou comigo, você está perdoada, mas siga teu rumo que eu sigo o meu. Aí surgiu uma conversa que a pessoa falou assim, mas tem muita gente que se aproveita desse perdão e faz de novo. Aí Jesus vai ensinar quantas vezes você deve perdoar? 70 vezes 7. Vamos mais além nisso. Quando você analisa bem, você é perfeito? Não. A gente busca a perfeição. É diferente. Você não é perfeito. A gente busca a perfeição, adquirir a perfeição. Por isso que a gente está aqui na Terra. Mas olha só como é que é interessante. Se você dobra o teu joelho hoje, você cometeu um pecado diante de Deus, você dobra o seu joelho e você pede perdão para Deus. A Bíblia fala que Deus olha e perdoa. Certo? Perdoou, lançou o seu mal, lançou esse erro que você cometeu lá no mar de esquecimento. Isso que a Bíblia fala que Deus faz. Você já imaginou se Deus não soubesse o que era perdão? Como a gente não sabe o que é, né? E Deus chegasse para você e falasse para você assim, beleza, Marcos, vou dar um exemplo meu. Beleza, Marcos, eu te perdoo. Mas a partir de hoje, não quero mais saber de você. Você lá e eu aqui. Siga o teu rumo que eu sigo o meu. E aí? Jesus chega para você e fala, eu te perdoo, mas... Imagina se Jesus chegasse para Pedro e falasse, Pedro, eu te perdoo, mas acabou, tá, Pedro? Meu relacionamento com você vai mudar a partir de hoje, não vou confiar em você, acabou. Não. Perdão não é isso, gente. É isso que a gente precisa entender. Existem muitas pessoas que estão aprisionadas no passado, aprisionadas no erro, aprisionadas na mágoa, porque não aprendeu a perdoar. E para que você possa ser salvo, você precisa perder isso. Você precisa arrancar isso da sua vida. Lembrando vocês, né, que Cristo só deu a carta de divórcio, só permitiu que isso ocorresse por causa da dureza de coração. É isso que a gente precisa entender. Você já imaginou? Olha só como é que é interessante. E eu não vou muito mais além, eu vou voltar no passado. Jacó e Esaú. Jacó traiu Esaú. Roubou o direito dele de primogenitura. Com a ajuda da sua mãe. Saiu fugido porque Esaú queria matá-lo. E aí a Bíblia fala que quando eles se encontram lá na frente, e Jacó já tinha sua família,
Eles se encontram lá na frente, a Bíblia fala que Jacó se dobra e pede perdão e Esaú perdoa. E Esaú queria fazer parte da família de Jacó. Jacó que chegou e falou, não, siga, você vai seguir o teu rumo que eu vou seguir o meu. Mas nunca mais tiveram rixas um com o outro. E é tão interessante que essa mesma nação, tanto de Esaú quanto de Jacó, vai se encontrar lá em Êxodo. Porque quando Moisés, que fazia parte da tribo de Jacó, da tribo de Israel, ele era levita, ele era da tribo de Levi. Quando ele sai do Egito, ele vai para a terra de Midian. E quem habitava na terra de Midian era justamente os descendentes de Esaú. Você está entendendo? Porque Esaú se encontra com os descendentes de Ismael e ali eles têm uma união familiar. Pega na Bíblia, está escrito isso. Eles têm uma união familiar e aí surgem os sheiks. E lá em Midian, que ficava na Arábia, eles vão se encontrar com Moisés. Moisés vai se encontrar com eles. Então a tribo de Ismael, né, e Esaú se encontra com a tribo de Abraão e Jacó. E os dois se unem novamente. Se não tivesse perdão, se Esaú não quisesse mais ver a cara de Jacó, você acha que essa união estaria estabelecida? Ah, mas hoje você vai ver que existem pessoas hoje que estão brigando por Israel, como está tendo aquela guerra lá em Israel, estão brigando em Israel porque eles fazem parte de Ismael, e você está entendendo? E eles se acham no direito da terra de Israel. Essa luta, gente, essa luta é uma luta que sempre vai existir, mas foram de descendentes depois, não naquele período. Eu vou além. Você já imaginou? Você não quer mais ver a pessoa. E a pessoa que você perdoou, ela se arrepende diante de Deus, se converte, se rende a Jesus, aceita Jesus e vai para o céu. E aí, de repente, você se encontra com ela lá. E aí? Você vai ter que morar com ela lá. Ah, mas lá a gente não vai conhecer. Espera um pouquinho, gente. A Bíblia fala que o que vai subir ao céu é a nossa mente, é a nossa alma, nosso intelecto e o nosso espírito. E ali nós vamos ter um corpo glorificado. Eu acredito, né, pelo que está escrito na Bíblia, que é um corpo regenerado. Hein? Um corpo que tem a capacidade de enxergar o mundo espiritual mesmo, sem temer, sem tremer. Não é? E então isso significa que a sua mente, ela vai saber. Ah, mas como que você vai enxergar a pessoa, você vai ver a pessoa, você está entendendo? Se você não conhece dentro da pessoa. Aí, gente, é algo espiritual, mas que eu acredito. E você vai saber quem é, você vai. Ah, mas aí você vai encontrar... Mas esse é outro tema, tá, gente? Eu só tô explicando para você que é o que a Bíblia nos mostra, tá? Alguns acreditam que esse corpo carnal será regenerado, né? É a mesma coisa que aconteceu com Jesus vai acontecer com a gente, né? Porque a Bíblia fala que o corpo de Cristo ainda tem as feridas lá no céu, tá? Então isso significa que o corpo de Cristo ele foi regenerado, amém? Mas com esse mesmo corpo, foi purificado com esse mesmo corpo. Então eu não sei como que vai ser o processo, tá? Do novo corpo que nós vamos estar recebendo. Alguns têm uma explicação, outros têm outra, mas a minha explicação é essa, que você vai ser regenerado. Então provavelmente você vai conhecer as pessoas lá. Porque, por exemplo, existem pessoas que vão ser julgadas, né? Nós vamos estar diante do tribunal de Cristo e Cristo vai nos mostrar o que nós fizemos. Você já imaginou se você não lembrar de nada que você fez? Vai chegar para Jesus e falar, mas eu não lembro. Você está entendendo? Eu não fiz nada disso. Então é uma coisa meio complexa, uma coisa para outro tema. Mas eu falo para vocês, uns acreditam de um jeito, outros acreditam de outro. Eu acredito que nós vamos saber quem somos lá, nós vamos saber quem é as pessoas que estão ali, nós vamos conhecer, nós vamos saber, porque senão nós não vamos saber quem é Abraão, Isaac e Jacó. Você está entendendo? Que estão lá no reino. Nós não vamos saber quem são esses heróis da fé se nós não tivermos conhecimento. Então é uma coisa meio complexa, então eu não gostaria de entrar nisso com vocês. Mas já imaginou se isso acontece? Então por isso que a gente tem que entender o que é perdão. Perdão significa você perdoar literalmente, você está entendendo? E se a pessoa precisar ficar perto de você, é você cuidar daquela pessoa. E a maior prova de que você realmente perdoou aquela pessoa é você estar do lado dela.
É você olhar para ela e não fazer mais efeito aquilo que ela fez com você no passado. Porque para Cristo foi assim. Cristo olhava para Pedro, para o apóstolo Pedro, e ele via em Pedro o quê? Não uma figura que negou a ele, mas uma figura regenerada. Uma figura totalmente transformada. Tá entendendo? Então, é isso que a gente tem que entender. Por isso que eu falo que seguir a Cristo não é fácil. Eu poderia usar vários exemplos para você aqui, porque você precisa entender que se não tem um perdão genuíno, o amor não pode agir. E se não tem amor, não tem graça. A graça de Deus não pode habitar. Então, para nós servirmos a Jesus, nós precisamos nos mortificar. Nós precisamos deixar de lado aquilo que nós estamos praticando, deixar de lado para que a gente possa seguir a Jesus. Por isso que Cristo fala, eu já falei esse texto e eu vou falar de novo, que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus, mas todo aquele que faz a vontade do meu Pai. E qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus não é ver você sofrendo com depressão. A vontade de Deus não é ver você sofrendo com ansiedade, com síndrome do pânico, mas a vontade de Deus é ver você regenerado, é ver você transformado, é ver você purificado, é ver você santificado, é ver você uma pessoa santa, separada, uma pessoa que não se importa mais com o que o mundo tem para te oferecer, porque você foi uma pessoa transformada, porque a partir desse momento você segue a Cristo, é ver você igualmente ao apóstolo Paulo, que o apóstolo Paulo ele era uma pessoa e depois que ele se rendeu a Cristo, ele se tornou outra pessoa, se tornou uma pessoa transformada, transfigurada, mudada, santificada. E você está entendendo? Isso era o apóstolo Paulo após a sua conversão. O que Cristo, o que Deus espera de nós é que nós sejamos isso, para que nós possamos realmente alcançar aquilo que está preparado para nós. Então a vida nossa, ela precisa ser uma vida santificada. Não estou dizendo para você que se você sofre por depressão, você vai para o inferno. Mas estou dizendo para você que você está sofrendo com esse mal emocional porque você quer, porque você preferiu, porque você escolheu sofrer. Ah, mas ninguém escolhe sofrer. Se você não aceita ser liberto, você escolheu sofrer. Se você não escolhe ser curado, você escolheu sofrer, passar por isso. E infelizmente é assim. Ah, mas é que eu não consigo. Não é que você não consegue, é que você não quer. É como eu falei. Se é a mágoa que te aprisiona a esse espírito de depressão, você tá entendendo? Se é algo de errado que fizeram com você, então perdoa. Ah, mas eu não consigo. Não, você não consegue. É que todas as vezes, como eu falei pra você, todas as vezes, é que eu falei pra vocês, todas as vezes que você vai e vai tentar perdoar aquela pessoa, você lembra do que ela fez. E se você tá lembrando do que ela fez, você não tá conseguindo perdoar. Você não tá conseguindo perdoar porque você não quer esquecer daquilo que ela fez. Então lembra de Deus. Peça a ajuda de Deus. Nasça da palavra, o que a palavra mostra, o que a palavra fala não, você precisa se desprender disso, você precisa acabar com isso, matar isso, resolver tirar isso da sua vida, é isso que você precisa. Olha aqui, ó, pois aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, olhe para dentro de você, perca isso de dentro de você por amor a Cristo, por amor a Jesus. Lembrando que o que Cristo tem para te oferecer? Amor, perdão, vida eterna e coroa da vida. É isso que Cristo tem para te oferecer. Amor, perdão, vida eterna e coroa da vida. Esses 4 se resumem numa coisa só: graça de Deus. É isso que Deus tem para te oferecer quando você está seguindo Ele. Então você não vai perder coisa, você não vai deixar de praticar as coisas, você está entendendo? Por algo ruim. Não, você vai deixar de praticar o que você praticava. Você vai matar a sua carne por algo bom, por algo que vai te trazer uma alegria plena. É isso que Cristo está mostrando aos discípulos. Olha aqui, gente. O que eu tenho para te oferecer é isso. Então a tua recompensa é o céu. A tua recompensa é o reino de Deus. Então será que não vale a pena, por amor de mim, você negar a sua vida? Você tirar de você aquilo que te faz pecar, aquilo que te aprisiona? Será que não vale a pena isso? Por tudo que eu posso te oferecer, por tudo que eu posso te mostrar? Examina você mesmo. Será que vale a pena sofrer o que você está sofrendo? Passar pelo que você está passando? Sendo que Cristo é vida.
E lembrando você, infelizmente, eu vou explicar uma coisa para você. Se você não perdoar, se você não realmente liberar o perdão para a pessoa, tirar isso de dentro de você, você não será perdoado. Quando você dobrar o seu joelho diante de Deus, Deus não vai conseguir te perdoar. A oração do Pai Nosso faz isso, fala isso. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido ou os nossos devedores. Eu te perdoo, longe de mim. Não é assim. Eu te perdoo, Pedro, mas eu quero você lá, junto com os discípulos. E é tão interessante. Você vê em Marcos capítulo 16 que a gente leu, né? E aí você vai examinar depois, porque Jesus não pega Pedro ali naquele momento para conversar. Não. Pelo contrário, você vê Jesus tratando os discípulos normalmente, como se nada tivesse acontecido. Um fugiu, o outro abandonou a Cristo, o outro negou a Cristo, o outro fez isso, o outro fez aquilo. Jesus, ele quando encara os discípulos, ele encara como ele sempre encarou. Isso é fantástico. Isso é perdão. Jesus encara assim, tá vendo? Eu avisei. Eu avisei aí, ó. Muitos de vocês não acreditaram que eu ia ressuscitar aí, ó. E agora? Não. Cristo encarou normalmente. Cristo viu a necessidade de conversar com o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro estava se culpando. Como você sabe que o apóstolo Pedro estava se culpando? Porque quando ele sai da Galileia, Jesus, né, some, a Bíblia fala que a primeira coisa que Pedro vai fazer, ele volta a pescar. Ali Cristo viu a necessidade. Que ali aquilo que Pedro havia feito estava pesando dentro do coração de Pedro. Pedro talvez estava olhando para Jesus com o mesmo olhar que Cristo olhou para ele quando ele cometeu o erro. Não com um olhar de acusação, mas com um olhar de amor. Jesus, ele sente essa necessidade. E quando ele se encontra com Pedro ali na praia, ele leva Pedro de lado. Ele chega para Pedro e ele passa para Pedro o quê? Tu me amas, Pedro? Tu me amas? Me amas? Quando ele ouve essas 3 vezes, Pedro realmente fala para Cristo. Na terceira e última vez, Pedro realmente demonstra para Cristo que ele ama Cristo. Jesus vira para ele e fala assim, então você vai apacentar as minhas ovelhas. Então, tipo assim, Cristo estava mostrando para ele, então eu não estava enganado em te perdoar, querer você perto de mim. O filme A Forja, para a gente poder encerrar essa primeira aula, o filme A Forja tem uma parte, se você ainda não assistiu, assiste. E a história leva para um ponto que eu achei muito interessante. O rapaz, o homem que acolhe o garoto, né, começa a discipular o garoto, ele teve o seu filho morto num acidente de carro, um motorista que estava embriagado. E essa história me comoveu muito. E isso que começou a me mostrar que perdão não é só aquilo que a gente acha que é só de boca para fora. E aí anos depois, aí ele explica a história pro garoto que ele tá discipulando tudo, mas ele não fala quem é. Quem é o rapaz. Aí depois ele tá lá na reunião que eles sempre se encontravam. E esse menino que ele estava discipulando começa a conversar com o rapaz. E aí o rapaz chegou para ele e falou para ele assim, pro menino, você sabe a história ele perdeu o filho dele e tal, com um acidente de carro. Ele falou, pois é, o motorista era eu. E eu fui o primeiro a fazer parte desse discipulado com ele. Porque ele mostrou para mim uma história de perdão espetacular. Ele conseguiu me perdoar. Ficou com ele lá. Bem? Gente, eu quero encerrar essa primeira parte. Interprete o perdão da maneira que você quiser. Eu estou mostrando para você uma forma de realmente você entender que o perdão é muito mais do que você possa pensar ou imaginar. Cristo, quando ele veio à Terra, não veio com brincadeira. Ele veio mostrar a realidade. Então, perdoar alguém significa realmente você mostrar para aquela pessoa que o que ela fez contra você não faz mais efeito nenhum na sua vida. É por isso que eu bato nessa tecla. Servir a Jesus não. Hein? Então eu encerro essa primeira parte do nosso estudo com essa questão
Será que realmente eu tenho seguido a Cristo da maneira que Cristo quer que eu siga Ele? Precisa responder nos comentários. Só analisa, só pensa. Em nome de Jesus. Hein? Você que gostou desse vídeo, curta, compartilhe, deixe o seu comentário em nome de Jesus. O que você achou da pregação, do estudo. Essa primeira parte eu encerro aqui, que já ficou bem longa, por mais de 2 horas. Mas eu tenho certeza que Deus vai te abençoar bastante em nome de Jesus. Amém? Lembrando a todos vocês que esse curso ele vai estar disponível todos os domingos às 10 horas da manhã. É um curso, mini curso teológico. Nós vamos estar passando aqui, porque teologia é isso, gente. É isso que eu quero que você entenda. É ensinamento e aplicação na minha vida. Amém? Então o que você aprendeu nessa primeira aula? Você aprendeu que para seguir a Jesus, você precisa se renunciar, você precisa carregar a tua cruz, ser imitador de Cristo, você precisa negar o teu eu, dizendo para você mesmo que você é autossuficiente. Não autossuficiente sozinho, mas com Deus você consegue enfrentar todas as lutas em nome de Deus. Amém? Então, um resumo dessa primeira aula é justamente você entender que Deus, Ele quer de você algo santo e purificado em nome de Jesus. Amém? É fácil? Não é fácil. Quem disse que ia ser fácil? Mas Cristo ele fala para você: eu estou contigo para te ajudar a vencer cada batalha. Teu eu interno, teu eu externo, teu físico, teu espiritual, tudo. Eu não estou com você apenas para te fazer companhia. Eu estou com você para ajudar você a vencer esse mal, a vencer esse mundo. Hein? Por isso que ele chega para os discípulos e ele ensina. Por isso que antes dele passar esse ensinamento, ele queria saber quem realmente ele era para os discípulos. Quando o apóstolo Pedro mostra para ele que ele era o Cristo, o Filho do Deus Todo-Poderoso, então ele fala: então beleza, agora eu sei com quem eu estou mexendo aqui. Então vamos passar um ensinamento mais grosso, um caldo mesmo, para que eles possam entender que servir a Jesus, que servir a mim, que servir ao Pai, não é apenas levantar as mãos ou apenas se batizar. É uma vida cotidiana. Ainda se você levanta a mão, aceita Jesus, se batiza e morre, é uma coisa. Mas se você levanta a mão, se batiza e continua vivo, você tem uma trajetória para seguir até Cristo te chamar, até Cristo te levar daqui. Hein? E essa trajetória você só consegue vencer com oração, com jejum, com busca da palavra. O teu eu interno você só consegue mortificar conforme você vai orando, vai buscando e se aprofundando na palavra de Deus em nome de Jesus. Na próxima aula nós vamos continuar falando mais sobre a questão do corpo do ser humano. Nós falamos um pouco da vida emocional. Agora nós vamos falar mais sobre a questão da antropologia, que é o estudo do ser humano. Você vai entender um pouco mais sobre a questão do versículo 26, amém? Que fala assim, ó: o que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? Então, nós vamos estar analisando esse versículo na próxima aula, o versículo 26, o versículo 27, e eu creio que o versículo 28 a gente encerra em nome de Jesus com essas 2 aulas, amém? Deus abençoe, curta, compartilhe, deixe o seu comentário e ative o sininho. E você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal e Deus te abençoe em nome de Jesus.